Vocês me perguntaram sobre o conceito de hubris ou híbris em grego, né? Principalmente na tragédia grega, né? E eu, quando dava aula de antropologia filosófica, a gente discutia muito esse conceito, né? E eu encontrei até as anotações, né, minhas de aula de professor, né? Então, tanto aquelas tragédias de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né, elas são construídas, né, em torno desse conceito de hubris ou híbris, que significa a arrogância, a prepotência, né, aquela coisa da soberba, né? Então, Édipo, por exemplo, né, de Sófocles, né, a sua confiança excessiva na própria inteligência para resolver o enigma de Tebas, né, e escapar ao oráculo, cega ele, né, para a verdade sobre si mesmo, né, o que acaba levando Édipo à ruína, né. Creonte, por exemplo, também, né, Antígona, de Sófocles, a inflexibilidade ao aplicar a lei do Estado, né, a polis, desrespeitando as leis divinas, né, Temis, e os conselhos do seu filho e do coro, resulta na morte da sua família, né? A sua hubris ou híbris, né, é a tirania e o desprezo, né, pelas tradições sagradas, né? Já na Eurípides, Medeia, né, em Jasão, né, o egoísmo e a traição ao repudiar Medeia por ambição política são atos de hubris, né, contra os laços sagrados do juramento e da hospitalidade. Lembram que a gente comentou sobre Xênia, né? A hospitalidade provocando uma vingança monstruosa, né? Agamemnon, né, de Ésquilo, por exemplo, né, a sua arrogância ao caminhar sobre os tapetes púrpuros que eram reservados aos deuses, ao retornar de Troia, é um ato flagrante de hubris, né, que prenuncia o assassinato dele, né? Então, a necessidade de retribuição, por exemplo, de Nêmesis, né? A hubris inevitavelmente atrai a Nêmesis, a deusa da justiça retributiva e do castigo divino, né? As consequências são desproporcionais, lembram disso que a gente comentou, né? Devastadoras, atingindo não só o hubrista, né? Mas também a família, a comunidade, né? A queda, né, Pérez, é inexorável, né? É inexorável, né? E assim a sabedoria da moderação, né? Sofrócine em grego, né? A tragédia contrasta a hubris com essa sabedoria da moderação, com a virtude da moderação, autocontrole, né? Prudência e respeito pelos limites. Figuras como Coro, né, ou conselheiros como Tirésias, por exemplo, frequentemente encarnam esse ideal, cujos os avisos, né, deles são sempre ignorados, né, pelo herói trágico, né, nessas tragédias gregas, né. E assim, gente, a gente comentou essas coisas, né, eu estou só fazendo aqui, relembrando vocês das aulas que a gente teve, né, e lembrar que o conceito de hubris permanece hoje muito relevante, né, e como um aviso, né, perene aos excessos humanos, né. Primeiro, o perigo da onipotência humana, né, num mundo dominado pela ciência, tecnologia e poderio econômico militar sem precedentes, a hubris, né, quer dizer, a humildade, né, ela nos alerta contra a ilusão de que podemos controlar totalmente, por exemplo, a natureza, manipular a vida à vontade ou dominar
forças complexas como o clima, né, como a economia, sem consequências, né, imprevistas e catastróficas. Lembra que eu falava do Alexis Carrel, né? Ninguém ultrapassa impunemente os limites da natureza, né? Então, a arrogância do poder, né? Outra coisa, né? Poder político, poder econômico, tá? Líderes políticos se julgam acima da lei, né? Corporações que colocam lucro acima de tudo e de todos, tecnocratas que acreditam poder remodelar a sociedade sem considerar valores éticos ou humanos, né? Todos manifestam formas modernas, né, de hubris, né, de arrogância, né, de soberba. A história está repleta de exemplos de quedas dramáticas, né, resultantes desta arrogância, né? Outra coisa é o desprezo pelos limites éticos, né? E assim, né, muitas coisas. A ilusão do controle total, né? Em sociedades, por exemplo, complexas e interligadas, né? A crença de que podemos prever e controlar todos os resultados de nossas ações é uma hubris perigosa, né? A tragédia grega lembra-nos a força do acaso, né? Tike, né? E da complexidade do destino e da fragilidade dos planos humanos, né? E aí a importância da humildade, do autoconhecimento, né? O nosso ETY, né? O conhece a ti mesmo, do oráculo de Delfos, e a busca pela moderação, né? São os antídotos essenciais para a hubris, né? Reconhecer, por exemplo, a nossa condição mortal, nossos limites de conhecimento e poder e a necessidade de agir com respeito e responsabilidade. Essa é a lição central à hubris, né? Então é uma relíquia do passado, mas é um arquétipo poderoso, né, gente, que expõe uma tendência perene da condição humana, que é a soberba, né? A tragédia grega, ao dramatizar a ascensão e queda inevitável dos hubristas, oferece um espelho que é, né, atemporal, como a gente estava comentando. Ela nos convida à reflexão crítica sobre nossas ações individuais e coletivas, desafiando-nos a cultivar, né, a moderação, o respeito pelos limites, a humildade perante o desconhecido e a reverência pela complexidade da vida e da ordem natural, né? No mundo moderno, né, marcado por desafios existenciais criados em parte pela própria arrogância humana, as lições da hubris e da tragédia grega soam como um aviso urgente, né, gente? Há uma chamada à sabedoria prática, né, a phronesis, e a responsabilidade ética. Ignorar tudo isso é repetir em escala global os erros fatais dos heróis trágicos, né, das tragédias gregas. É isso que eu queria, a pedido de vocês aí, comentar, olhando aqui para as notas, né, das aulas que a gente deu sobre isso e nós já comentamos no passado. Um abraço, gente. Pense nisso, né? A humildade, que é ter os pés no chão, vem de humus, né, de terra, né, é um antídoto fundamental para a arrogância, né, para hubris ou híbris em grego. Um abraço, pense nisso.